Olá, mais um Zoom no ar. Aqui estamos com Vinícius Vilares, repórter cientista político do Guarulhos Boa Web, noite, boa e noite. Diego Villani, nosso amigo aí de sempre com a Boa gente noite. desde o início. Boa noite, Zanon. Boa noite, Vinícius. Estamos aí mais um dia tocando o programa, ajudando como dizer, colaborando com o programa. Deu uma engasgada aí. O frio é o frio. É o frio, aí já mudou a temperatura, né? Temos aí começamos com a campanha da agasalho essa semana. Vai falar de campanha da agasalho já chamar a atenção aí, porque é uma campanha bem legal que todos os anos tem, que você precisa colaborar, que nem disse o prefeito Lucas Sanches aí no seu vídeo, né? Não é aquela roupa estragada, aquela que você não usa, é aquela que você usa, que tem condição, né? Ao lado da esposa, porque já ela está do Fundo Social de Solidariedade, Carol Sanches assinando, era Caroline Benetton, agora Carol Sanches, estão casados, vão casar? Até onde eu sei, eles são, acho que namorados, né? Mas estão para casar. Acho que em novembro aí rola os bastidores aí, dizem que É, eles que ela vão já está casar. usando o sobrenome dele, né? Então achei Pode ser que já achei que seja ela tinha casado. ou se preparando Acho para que ser ainda não. candidata, né? Alguma coisa. Tem um tempo que a gente vê no Instagram aí, mas acho que ainda não casou, não. A informação que eu tenho, que chegou para mim, é que eles casam em novembro aí, parece Ah, é? que vão em novembro, parece que casam aí. Agora, Sanches deve ser que já deve estar usando para campanha, né? De repente, uma futura candidata a alguma coisa, Eu né? achei estranho, Pode ser, tá usando sobrenome. pode ser candidata a deputado ou Sim. candidata a vereador A usando o nome dele, movimentação na né? rede E os social tem. padrinhos, o secretário de governo e a esposa vão ser padrinhos, madrinha? Aí eu não sei, aí eu já não sei. Essa informação eu não É, tenho. porque Agora, que saiu aí que eles vão casar em novembro, parece que é real. Agora já pode ter antecipado, às vezes já casou no civil e depois a é, festa é. é legal o Lucas ter uma esposa, né? Assim, uma coisa que o Guti não teve nesse. Ele teve algumas namoradas noivas, mas não chegou a casar, né? Uma mulher ao lado aí, Passa mais passa credibilidade, mais né? credibilidade, né? Como é um rapaz novo aí, casado, vai ser legal, Lucas. Parabéns aí Parabéns, que por seja tudo. muito feliz aí, que a família seja abençoada. Legal. Não vai ser no casamento comunitário, não, né? É, Anunciou isso. como ele gosta de internet, é capaz, né, de querer fazer Não, uma seria média. legal, seria legal. Gente, o Zoom dessa semana aí que passou foi a pesquisa de aprovação do governo Lucas, né? Como adiantei, publiquei na minha coluna conectada na quarta-feira passada, em primeira mão, nós demos aí que o governo Lucas está sendo reprovado por 52% da população, né? Poucos após os 100 dias, toda aquela campanha dos 100 dias, parece que não ficou satisfeito. E o maior problema continua sendo saúde. Curiosamente, uma hora depois, a mídia amiga do governo começou a publicar uma pesquisa do Instituto Badra. Alguns não sabem nem escrever, né? Muitos publicaram Instituto Brada, né? O diabo veste Badra. É Badra, né? E aí deu que 70% de aprovação, né? Bem distante. A pesquisa que eu publiquei na minha coluna, eu sei que é real, né? A outra, sei não. O que vocês acharam desses números? Eu. Esse instituto, de verdade, Badra, eu não confio muito, porque na campanha de 2020, eu participei num grupo político e vieram com uma pesquisa dessa, né? E o Eloy aparecia com 53% e o Guti com 47%. Quando abriu a urna, deu uma diferença. Então, desde isso daí, eu não acredito muito nesse instituto. Eu acredito mais no que a rua fala. Na rua, a impressão que tem é que o Lucas não é um cara conhecido na cidade. Por mais que ele usa muito a internet, eu acho que pega mais nível Brasil. Na cidade, ele é um cara que, se ele sair de uma ponta e andar até a outra sem aquele monte de gente que compõe o governo fazendo aglomerado, eu acho que ele passa despercebido. É um cara que eu duvido que mais que 10 carros vai cumprimentar ele. Agora, a pesquisa está aí, né? Tem dois grupos. Um grupo político soltou, o outro foi um jornal, então a mídia, né? A Guarulhos Web. Sim. Então eu acredito mais neste que a cada 10, 7 é contra. Olha, eu acho que uma boa forma da gente medir esses resultados, se são verídicos ou não, é através da rede social, né? E eu andei observando alguns comentários ali nesses jornais amigos e parece que a situação não estava muito boa, não. Vi muita gente criticando a pesquisa e, assim, quando a gente olha como que tá a cidade, reflete muito disso, né? Então, a gente tem uma operação Tapa Buraco que começou depois de muito tempo e isso causa insatisfação na população. Não tem como a gente dar uma aprovação de 70%, sendo que a cidade está com tantos problemas assim, né? A cidade teria que estar zero bala, É, porque você vota numa mudança, né? Você encerra um ciclo e começa o outro.
E, pô, em 3 meses ele tá numa aprovação dessa, ou ele tá mentindo pra ele mesmo, Meu ou... pai sempre dizia, né? Cuidado com tem mentiroso que mente tanto que acredita na própria mentira. Isso é ruim porque as pessoas começam a acreditar nas suas mentiras e é ruim, porque a verdade não é essa. O que o Vinícius falou é verdade, eu vi muitas redes sociais aí dos veículos amigos, né, que foram cooptados, colocando lá onde tiraram essa pesquisa, ninguém está dizendo isso. É. E uma coisa curiosa, né, o Alex Bueno, Ele né, fez ele um... foi pra rua fazer uma enquete lá, Acho que ele fez em 4, 5 pontos na cidade, Exatamente. cara, Ele ouviu 10 pessoas. em cada lugar, né? Acho que fez aqui na região central, fez no Pimentas, fez Bom Sucesso, olha lá, esses lados. Eu sei que essa média que ele ouviu de 10 pessoas e não bate com esses números. 8 disseram que não aprovam o governo Lucas. Eu recebi essa pesquisa deles, do governo, por um líder deles lá, por uma liderança deles, para tirar um barato comigo, né? Querendo, ó, tá vendo? Aí eu falei assim, ó, você tá ocupado? Ele falou, não. Eu falei, quer me chamar de vídeo? Ele falou, por quê? Eu falei, eu tô no mercado, tô no corredor do mercado. Aqui eu acho que tem umas 10 pessoas. Vamos fazer ao vivo agora, perguntando? Ele, não precisa. Não, Ele sabe quem é. Então, assim, sem desmerecer o trabalho dos vereadores, aqui, o resultado da pesquisa de vereador demonstra que não está muito claro ali, né? Os vereadores que tiveram mais são vereadores pagados, tudo mais, vereador que está ativo na rede, tá aí e não aparece, então é bem estranho esse resultado. É porque fica mais acalorado política na época de eleição. Por mais que o povo hoje discute política em tudo que é lugar, eu acho que é mais no nível nacional. Política municipal, ela acende mesmo perto do período eleitoral. Pô, eu trabalhei com um vereador com 40 anos de história, tinha lugar que se passava, ninguém conhecia o cara. A pesquisa que a gente publicou, que eu publiquei na minha coluna, eu sei a procedência, eu sei que ela foi feita, foi para a rua e os resultados ali têm coerência, né? Você percebe a coerência. Mostra aqui, saúde. Como que alguém pode estar satisfeito com a saúde da cidade? Os postos de saúde estão lotados, as UBS estão cheias, os hospitais estão abarrotados. É uma época fria, as pessoas não estão sendo atendidas, não resolveu a saúde no primeiro dia, como tanto foi falado. Então, não tem coerência de 7 pessoas estarem satisfeitas com o quê? Com o tapa-buraco que começou a semana passada e tapou um e tem 30 para trás, e vai ser assim, porque é difícil fazer isso de uma hora para outra, né? Você tapou o buraco na frente da sua casa, mas da minha não, então não estou satisfeito. Sim, eu acho que zeladoria, segurança e saúde, para você conseguir esse nível de aprovação no Brasil, cara, você tem que ser um extraterrestre. É Exato. muito difícil. Então, no mínimo, é de se desconfiar mesmo, cara. É estranho. E a gente percebe assim, e eu vejo, tá, esse final de semana aí eles foram lá pro Pimentas, lá no Marcos Freire, inauguraram uma praça nova que tem o nome do pai do Santiago, né? Eu não sei qual a ligação dele com Guarulhos, né? Acho que... O Santiago veio de Itaquá, não sei se mas não, acho que no discurso dele lá, eu vi por algum deles da rede social, no discurso de Santiago, ele agradecendo a indicação do nome do pai, parece que foi uma sugestão do secretário da SAR, né, em homenagear o pai de Santiago, porque o Santiago, ele mesmo fala no discurso que ele cresceu, viveu em Itaquá, só que ali é a divisa, então ele, né? Divisa não, mas né? Ele falou que também teve empresa no lugar, tal, e aí o Giovanni resolveu homenageá-lo, né? Tá faltando guarulhense para ser homenageado, provavelmente, né? Mas tudo bem, cortamos o secretário de fora, é uma nova realidade em Guarulhos, né? Estamos aí ver os próximos capítulos aí. Mas ficou muito bonito, é uma região de Marcos Freire ali que ficou bem bonita, né? As cores amarelo e azul da prefeitura, novas cores aí estão fazendo brilhar isso aí para criar uma identidade nova para Guarulhos, né? Agora é fazer as manutenções certas lá, né? Porque o povo mesmo que acaba depreciando tudo e ficar atento. Mas foi uma boa reflexão. É uma vitrine que eu gostaria de ver replicada em outras praças da cidade, porque eu estou percebendo que nas praças, pelo menos da região central, né? Então a ideia dele que é do bairro para o centro, talvez seja isso, mas tão feias, tão ruins. Então e a zeladoria, eu volto a insistir, está sendo muito mal feita. Tá? Eles não estão tendo cuidado no fazer a zeladoria, tá, passando a maquininha lá sem colocar redinha, espirrando pedra nas pessoas. Eu vi pessoas reclamando hoje ali na Praça das Pedras que eles estavam passando lá, as pessoas caminhando e levando pedrada. É coisa assim, serviço mal feito, falta de liderança. Então, precisa ser feito com cuidado, né? Porque isso vai machucar alguém e vai recair em quem? Não é no secretário, no cara que está ali, não. Vai recair no prefeito.
Então, Lucas, tem que pôr a mão nessas coisas, precisa fazer a coisa com cuidado. Não adianta depois lá, Praça do Marcos Freire, parabéns, ficou bonita. Quero ver isso na cidade toda, porque foi para isso que você foi eleito, né? Mostrar essa nova identidade, replicar isso aí. E nas andanças que eu tenho por Guarulhos, não é isso que eu tô vendo, não. Então não adianta ter uma vitrinezinha só. Eu também estou no mesmo pensamento que você. O lugar que eu vou, os lugares que eu frequento, não tá bom, mas também é pouco tempo para ele mudar, falar que a cidade. Porque também ele tá tentando vender uma imagem que a cidade estava de uma maneira, e não estava. A cidade ficou por falta de atitude deles no começo de governo, né? Exatamente. Então, e aí depois eles estão querendo vender que eles são a solução. Então, o que eles estão passando não é o que eu estou vendo na rua. E boa parte das pessoas que eu conheço é a mesma coisa. Não está do jeito que eles passam. Tem que torcer para que melhore. A gente só vive quinto aqui. mês, tem um tempo. Só o quinto mês. Tem um jornal dos caras que o cara falou que estava entregaram uniforme escolar, eu nunca vi isso. Agora, a questão do uniforme escolar, não teve uniforme, está faltando matéria escolar, não entregou ovo e chocolate. Isso se reproduziu, deu para perceber hoje na adesão à greve. Tem greve em Guarulhos, muita gente nem está citando que os servidores estão em greve aí, tá, a mídia aí parece que está tudo lindo, maravilhoso. Hoje eles soltaram tantos releases de coisas que a prefeitura fez na cidade, né? Que parece que está trabalhando pra caramba, né? Mas eu percebo isso. E uma insatisfação muito grande dos professores. Eles aderiram em massa. Sim. Muita escola sem aula, muita escola sem merenda. Eu acho que os professores, o funcionarismo público, tem que parar de ser usado pelo sindicato como massa de manobra, né? Porque o presidente deixou claro na fala dele que é 42% que está para o orçamento, né? E o prefeito antigo, o Guti, falava que era 47%. Então já tem uma defasagem de 42 para 47, são 5. Mais os 2 que o Lucas propôs, o sindicato tem que trabalhar no mínimo com 5% a 7%, porque o próprio presidente já sabe disso. Ele mesmo falou, foi fala dele, e falou que ele ouviu isso da boca do Lucas. Então, se o prefeito fala que a Folha está gastando 42% do orçamento, o presidente do sindicato confirma, e pode ser até 47%, então tem que ser 5% de aumento aí para todos. Agora, o que acontece? O sindicato normalmente usa o funcionalismo para chegar lá, conversar com as lideranças que tem que conversar do governo, acerta o que é interessante para eles e pronto, para eles, os dirigentes, e não para os funcionários. E só que quando vai para a rua, os dirigentes sozinhos não tem peso, tem que ter o funcionário. Agora é o seguinte, se o presidente já sabe isso e o prefeito falou a mesma coisa, desculpa, se eles não virem pelo menos numa linha de 5%, eles estão sendo usados mais uma vez, porque esse mesmo presidente fazia barulho quando era o PT, fazia barulho quando era o Guti, e está fazendo barulho agora. Ele aceitou 1% do Eloy, que ficou famoso, aceitou o que o Almeida propôs, aceitou o que o Guti propôs, e a justificativa que esses prefeitos passavam para ele era a porcentagem que não podia extrapolar. Exato. Agora ele disse que está mais baixo. Tem margem. Então, desculpa. Uma diferença que eu percebi dos 2 anos atrás para que o governo Guti deu reajustes menores que a inflação naqueles momentos, mas deu reajustes muito maiores nos benefícios sociais, o que beneficiou muito quem ganhava menos na prefeitura. Então, aumentou muito a base, o valor da base. Então, chegou a ter o VR, VAVR passou para R$ 1.160. Foi um aumento de mais de 20%, 2 anos seguidos. Isso foi representativo. Então, tem muita gente que isso faz diferença. Eu conheço muito comissionado que fala que às vezes não é nem o salário que pesa para eles, e sim é o VA. Não, ninguém paga esse valor, foi o governo Guti que implantou, e no entanto, nessa vez, eles estão repondo inflação só nos benefícios, né, que for a cesta básica, o VAVR, essas coisas que foram implantadas no governo Guti. Então, nas últimas 2 campanhas salariais, os servidores não se sentiram tanto porque o aumento na base foi maior, né? Sim. Quem ganhava mais, reajuste menor,
Então, isso aí aconteceu. E eles não foram sábios o suficiente para aplicar a mesma fórmula, Sim. A gente talvez. tá falando de um reajuste de menos de 6%, né? Se a Sim, gente para pra... e no último ano, se você somasse quem ganhava menos, ganhava mais de 20% no ano, né? Assim. Então, isso aí faz a diferença. E a insatisfação na educação é muito grande, porque tem vídeos, eu vi esse final de semana, os sindicatos, o Lucas falando, não, nós vamos dar, nós precisamos valorizar o Não, policial, porque o funcionário que não tiver valorizado não vai atender bem. Ele falou isso faz Ele fala- 6 meses, pô. é um vídeo dele, a própria, acho que a Janete vinculou isso também, que ele chama o prefeito Eloy, que é conhecido como o prefeito do 1%, mas que ele que estavam vinculando uma situação dele que era mentira, que ele vai fazer a devida valorização, na época de campanha ele falando isso, que ele vai fazer a devida valorização nos funcionários públicos, e eu acho que a valorização que ele vê no funcionalismo é isso, esses 2%, né? Porque se é o que ele propôs, a Câmara aprovou de uma maneira muito rápida, sem discussão, o sindicato também, eu já vi em outras gestões, o sindicato um pouco mais atuante quando ele queria fazer um barulho lá na Câmara. Foi maneiro, tranquilo, não vi nada fora do... Tá aparecendo assim para mim de fora que tá um pouco combinado, sabe? Eu vou te falar isso, você vai lá, faz um gesto, usa um pouquinho os funcionários, finge que vocês estão indignados e tá tudo certo. Depois você vem aqui e tá tudo resolvido. Para mim parece isso. Mas o STAP perdeu muita credibilidade nos últimos anos, né? Já vem vários anos, muita gente percebeu e falou, a STAP está tentando organizar alguma coisa, nem vou, não adianta, porque o pessoal sente, o pessoal não é burro, o pessoal sente que acaba sendo manobra. Sim. É que dessa vez eu percebi uma diferença grande. Tinha muita gente, né, na Assembleia hoje, muita gente em frente ao Paço. Eu não vi movimentos tão grandes. Apesar que é uma minoria perto de todo o funcionalismo, que as pessoas não engajam mesmo. Mas nenhuma dos 8 anos do governo Guti eu vi manifestação desse tamanho. E também muitos que eu estou vendo reclamar é por causa da questão que os vereadores votaram um aumento de 46 lá atrás, né, para eles, e para os caras 2%. Isso é importante citar. A gente sabe como o professor é desvalorizado aqui no Brasil, né? E não há dúvidas de que merecem ter um salário mais justo e que à altura. E realmente gera uma sensação de insatisfação quando a gente vê políticos aumentando o próprio salário, votando leis nesse sentido e o professor sendo lesado. E assim, a questão dos professores, né? Eles estão trabalhando com a vida das nossas crianças. E imagina, ganhando poucos, não sendo valorizados, tendo que ajudar no material escolar ali que não tá faltando caderno, faltando lápis, não tem material para trabalhar, as crianças insatisfeitas não tiveram nem o ovo de chocolate, a merenda, não tenho dados para isso, mas parece que está com problema na merenda, pelo menos pelas redes sociais, o pessoal está falando que tá merenda seca, não sei o que, não era para estar assim, porque... Parece que a carne está sendo proteína em pó, os bagulho que... Se você for mexer, é cada coisa que está aparecendo que não dá para... Gente, é 5º mês de governo, não dá para falar, não é uma dívida de 7,4 bi que eles pegaram com a cidade quebrada, não. Eles pegaram a cidade andando, pô. A cidade tava... Não tem nada do que tá sendo vendido aí por eles de... Tá faltando pulso. O negócio tem que ter pulso, não adianta. Assim, tem um problema aqui, eu acho que eu vi uma entrevista daquele Luciano Hang, dono da Havan, né? Sim. Ele fala, você tem que ter problema para resolver. Venham com problema, venham com a solução. Agora parece que você vai pro governante e leva um problema pro cara. Tudo meio que tem toda a parte jurídica que... Mas, mano, tudo que você só vê, infelizmente, a única coisa que você vê acontecendo no governo é vídeo, mano. Não tem mais nada nesse governo, é só vídeo. Vídeo sai toda hora. Eu fiquei sabendo, desculpa te cortar, Vinícius, fiquei sabendo que os vereadores colocaram as faixas de Dia das Mães. Cara, que absurdo. Ele fez tirar porque não tinha foto dele. Tá brincando. Tô te falando, deu uma crise lá. Eu reparei que não tinha tanta faixa esse ano. Porque não tinha foto dele. Então, assim... Mas aqueles vereadores que saíram na foto com o Guti estavam agora com foto com o Lucas? Sim, entendeu? Os mesmos caras? E aí, o que acontece? Não tinha foto do prefeito, teve que tirar. Então, não dá pra entender, né, cara? É uns bagulho, tipo, muita vaidade, né? Tiraram faixas do Martelo sozinho? Eu não sei se do Martelo tiraram, mas de alguns outros vereadores ali na região do Tabuão tiraram. Do Martelo é clássico. Do Martelo tem que ser um pouco coragem. Olha.
Então, Eu estive comentando com os alunos bastidores aqui que essa falta de experiência no executivo, ela faz falta, né, realmente. Porque quando a gente pega algumas prefeituras que vice-prefeitos conseguiram alcançar o cargo do executivo, tem uma aprovação melhor, tem uma avaliação melhor. A população percebe que o trabalho está sendo feito de alguma forma. Agora, casos como a Guarulhos, quando um vereador ascende a um cargo do executivo, por exemplo, a gente vê que muitas vezes o cara no começo, pô, não é aquilo que eu tava pensando. pipoca, É né? mais complexo, né? Porque é muito fácil ser oposição, né? A gente É. bater, Jogar fazer pedra é vídeo, é muito fácil, né? fácil. O Agora El- quando pega, Mas olha lá, o Eloy assumiu a prefeitura, ele era deputado estadual, tá? Pegou a prefeitura. Jovino Cândido, acho que ao concurso, né? Nunca foi nada, nunca foi nem prefeito. Eu não sei se quem lembra Não, eu do lembro. governo Jovino Cândido, né? Parece uma brincadeira, é só em Guarulhos acontecem essas coisas. Depois, Sebastião Almeida, ele era secretário, né? Tinha Sim. participado, presidente do Eu SAAI, acho que o Jovino veio antes do Eloy, não é? foi antes, foi antes. Vem Jovino antes, depois Não, o do Jovino Eloy, era o vice do Neff do Tales, Neff, que que foi não caçado. tinha ninguém pra ser vice, que o Neff era É. um azarão todo. Pega o Jovino aí. Esse cara, aí de repente o cara vira prefeito e deu no que deu. Depois Foi o Almeida, Eloy, depois o o Almeida. Almeida tinha experiência como presidente do SAAI, Já era também já foi deputado. deputado. O Guti foi um vereador, Foi um 2 vereador. mandatos, e assumiu a prefeitura e pegou uma bucha muito Nossa, maior, muito maior. mas muito maior que o É. Lucas. É que nem eu te falei, eu era contra o governo do Guti no começo, então assim, eu não via esse mimizinho todo que tá, sabe? Mas não sei o que é do governo anterior. Pô, mas você tem que pôr pra andar, cara. Você tem que pegar e vir com a solução. Chama o fornecedor aqui e fala, meu, ó, daqui pra cá passou, daqui pra lá vai ser assim, é assado, vamos, o que tem aqui a gente vai ver nos conselhos como faço pra acertar, e vai tocando a máquina. Agora não, parou a máquina, parou tudo, vamos primeiro deixar um caos a cidade. Aí depois a gente começa a fazer uns vídeos. Aí depois que tiver muitos vídeos, a gente começa a tentar acertar a cidade. Só que pra gente que consegue tá no dia a dia, agora você pega uma pessoa da comunidade lá, totalmente chega essa pessoas. região, chega hoje, vamos dar um exemplo. Hoje, a temperatura que estava para sair 6 horas da manhã. Imagina uma criança que não tem uma roupa para ir para a escola, vai como? Olha, Vai de cobertor enrolado? não, eles vão com o agasalho que foi dado pelo Guti Entendeu? nos anos passados. Olha, eu vi uma foto esses dias aí que a prefeitura mandou das crianças na escola, todos eles com aquela jaqueta impermeável lá do Guti, sabe? Jaqueta muito Do boa. Guti não, da prefeitura. Foi dinheiro público, mas foi empregado, material de qualidade Sim, que foi dado que eles vão usar esse ano, sim. porque não tem o que O fazer. problema nunca é falta de dinheiro, é a É alocação dele, isso. né? E deveria ter esse ano, não tem essa desculpa que não dava tempo. Tinha que ter esse ano. Como tinha que ter tido ovos de chocolate na Páscoa, isso feriu as crianças. Como tem que ter material escolar. Não é possível que as coisas passem desse jeito. Não dá para aceitar certas coisas, porque isso é vida das pessoas. É a vida das pessoas que está em jogo. Eu tenho certeza de que todos os fornecedores que a prefeitura tem, com débito ou sem débito, se chamasse para conversar e dialogasse, política é dialogar, explicasse a situação, é assim, não. A intenção do atual governo era causar primeiro um caos para depois mostrar que eles são a solução. Mas eles deram um pouco de azar, por quê? Porque o Guti agiu rápido e viu quando eles tentaram vincular algumas coisas que era mentira, ele debateu, e quando ele debateu ficou mais feio para eles mudaram a estratégia, só que nisso é o que falou, passou 5 meses e a gente ficou para trás, agora vai ter que tentar correr atrás. E o triste de tudo isso é que é a vida das pessoas que está em jogo. Isso não dá. As pessoas estão indo para os postos de saúde, para os hospitais, e não estão tendo atendimento. Não adianta jogar com a vida das pessoas. Precisamos que tenha atendimento. É isso que a gente defende. Que seja Guarulhos tenha a melhor saúde do país. Meu, se Deus quiser, mas não pode ser desse jeito. Deixando. Essa operação mesmo do tapa-buraco começou agora. Quando ele chegar no último, das primeiras demandas, vai ter que voltar no primeiro, onde eles começaram, porque já vai estar tudo... nem no último, quando chegar na metade já tá o primeiro, já tem aí casos. Esse final de semana deu uma chuvinha só, já começou a desgastar porque é mal feito. Não é feito com... Eu peguei, é que não tá comigo aqui, eu ia trazer, como eu tava de moto, eu peguei a grossura do que eles estão fazendo. Eu peguei um pedaço que soltou, eu peguei e trouxe. Às vezes você olhar aquilo ali, você vai falar, mano, não é possível.
É 3 folhas de sulfite, cara. Não. Juro É. por Deus. É assim, como a gente estava dentro do governo, a gente participava das ações de tapa-vaso, fazer lá a divulgação, ia lá, recortava, o buraco era desse tamanho assim e tal, ele recortava em volta, fazia uma caixa, aprofundava e colocava uma base. Era um serviço bem feito para que não acontecesse isso de ter problema depois. Ah, você não. Então jogando asfalto em cima, gente. A gente tá falando do asfalto, você não viu o que aconteceu na madrugada? Na madrugada, acho de ontem para hoje, a Sabesp acabou de resolver o da Marginal, caiu. E é asfalto novo. Uhum. É porque. É a Sabesp que fez lá um serviço É, que eles falaram, não, nós tentamos remediar, mas agora nós temos que fazer. E é isso, tem que fazer. E uma coisa, hein, que eu falo, nós temos 300 e poucos quilômetros de ruas recapeadas, avenidas recapeadas, que não precisa de tapa-buraco. Então, não é o caos, como foi herdado da outra vez. Tem Uhum. muito problema que poderia ser resolvido. eu soube, só te cortar rapidinho, Zanon, me passaram uma informação aqui agora, não sei se você está sabendo, que parece que um funcionário da Fazenda morreu engasgado hoje no refeitório. Você estava sabendo disso aí? Não, pô, mas tem certeza disso? É grave. A pessoa que me passou nunca errou, Mas, nunca falhou. mas aí deve ter seus problemas, né? Não sei, mas se aconteceu, É uma coisa muito grave para ser apurado, se né? aconteceu aí a fatalidade, meus É. sentimentos à família, mas É. parece que Dentro da é real. Secretaria da Fazenda? Dentro da Secretaria da Fazenda, a pessoa morreu engasgada no refeitório. Nossa, triste. que triste mesmo. E é uma coisa importante esse tipo de acontecimento, assim, triste, e não dá para generalizar nunca, tá? É um caso à parte, não dá para. Já vão falar, não, porque ele estava insatisfeito com o salário. Não tem nada disso, não. O caso à parte tem que ser investigado o que aconteceu, qual o problema, às vezes a pessoa tem um problema, tá? Então, são questões que a gente precisa separar. E ter que ser apurado e não ter, né, nada desse tipo. Levantar, ver o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa de errado, Eu queria tocar num assunto aqui, a gente estava falando dos vereadores aí, que tiveram reajuste e tudo mais, parece uma manobra, uma coisa assim. Me chamou muito a atenção que houve lá os vereadores independentes, os vereadores da oposição, a votação dos 2% do Lucas, né, 2% do Lucas para o funcionalismo. Foi um show de horrores aquela sessão, os vereadores de base aí que eram oposição, que foram contra o Lucas durante a eleição e hoje são melhores amigos de infância, que esqueceram tudo que falaram do Lucas, e o Lucas esqueceu tudo que eles falaram dele. Todos muito amigos, abraçando, indo para a igreja junto. Muitos se calaram, mas teve 10 vereadores que votaram contra os 2%, né? Ao todo chegaram a 10, né? Porque tem os da oposição, PT, PSOL, lá, a Rede, que votaram contra, os de sempre. Teve o Maurício Gucci, que votou contra os 2%, que votou a favor da emenda dos 8%. Teve o Rafa Marques, do MDB, desculpa, que votou contra. Guto Tavares, do PDT, partido do Lupe. Nunca esqueço disso. E o Biriba, que é do DC, Democracia Cristã, que votou contra. Somaram aí, deu 10 votos que foram contra o governo Lucas. Sendo que desses, 3 são da base, né? O Biriba, o Rafa Marques e o Guto Tavares, são base do governo. E parece que teve outro aí que foi retalhado também, que eu não entendi muito porquê, né? Parece que o Lamé também o Lamé também foi. Eu falo retalhado porque o Biriba foi o único desses que votou. Porque eu acho que foram 23 a favor, 10 contra e um se absteve. Acho que é o Lamé. Mas por que somente o Biriba, um vereador lá da periferia, né, foi retalhado? Perderam, parece que foram 16 exonerações no dia seguinte, só contra o Biriba. Eu acho estranho, né? Pesar contra um só. Por que o Guto e o Rafa Marques não tiveram nenhuma retaliação? Se eles votaram, o voto deles foi contra igual do Biriba. Realmente é estranho, né? Agora, não sei, de repente pegou um para Cristo e falou, vai ser um deles aqui que eu vou penalizar para mostrar. Ou foi só para inglês ver, daqui a pouco volta todo mundo. Eu ainda acredito nisso. Tipo assim, deu uma puxada, chamou o cara, falou, vou dar uma puxadinha aqui porque os vereadores que votou a favor tá me pressionando, então mesmo, porque aparece a foto deles em qualquer lugar que eles foram contra o servidor, mas daqui um pouquinho a gente vai pondo e volta tudo tranquilo. Eu acredito que teve esse diálogo num bastidor aí, acredito que foi dessa maneira. Possível, né?
Política é um ambiente onde tem muito diálogo, acontece muito realmente isso que o Diego falou. Eu acho mesmo que foi uma sinalização, não acredito que seja algo efetivo mesmo, até porque o Biriba é um voto importante, é uma pessoa da base que eu acho que o governo Lucas não ia abrir mão dessa forma, por conta de uma votação Eu específica. só achei estranho que, sei lá, o vereador lá da periferia, lá do Sim. fundão, lá do Fortaleza, Uhum. negro, e acabou sendo Sim. penalizado, nada a ver com preconceito, né? Mas é aquela coisa, né, das minorias e o cara acaba sendo É penalizado. importante citar mesmo. Eu achei estranho isso. Enquanto os vereadores que têm lá os seus discursos mais fortes na Câmara, né? O Guto Tavares bem eloquente, está fazendo hum, ótimos discursos lá. Só não fala do Lupe, né? Não fala do que o Lupe fez, ele não fala. Mas o próprio Rafa Marques, né? Defesa dos servidores, é um GCM, construiu sua carreira, a votação dele Uhum. foi feita por GCM, seria muito incoerente ele votar Sim, contra os 2%, seria muito incoerente. Então, só que, pô, se retalha um, retalha os três, retalha os quatro. Parece que mas o Lamet estava na inauguração sábado lá na foto tava lá no. na inauguração com eles, né? Então, Realmente. Precisa apurar isso o Lamek direito. foi secretário lá, tinha Secretaria de Direitos Humanos do Guti durante quase os 8 anos, né? Sim, Sempre parceirão do Guti e hoje mudou de lado bastante. Se perder os cargos e está do lado do Lucas, eu não entendo muito esse jogo, não. tá estranho, realmente estranho, porque se puxou a orelha, já tava lá, ou foi lá também para discutir, para perguntar, né, o que aconteceu. E sair na foto. Isso aí na foto, entregando, né? Cortando a fita. Tá certo. Bom, gente, estamos aqui chegando ao final de mais um Zum Zum Zum. Palavra com vocês aí para as considerações finais dessa nossa conversa. Só fazer um adendo, realmente aconteceu o mesmo fato. Ó. A pessoa me confirmou, passou lá na frente agora, tem um carro de cadáver, uma viatura e quatro motos da PM. Muito triste isso, hein? Tem que agora os vereadores pegar e levantar o ocorrido, ver o que aconteceu, né? Às vezes pode ser uma pessoa já com algumas precedentes com a saúde, alguma coisa já debilitada, mas pode ser também algum erro da administração aí que aí tem que correr atrás e ver. Prefiro acreditar que não e Uhum. Meus pêsames à família. sentimentos da família, que Sim. é uma coisa muito triste nesse momento. Obrigado também, Zanon, aqui, boa noite. Obrigado mais uma vez por participar do programa. Estou à disposição quando for chamado. Eu agradeço também, Zanon, pelo convite. Diego, sempre bom fazer parte dessa bancada aqui. A gente discute a política de uma forma séria, que infelizmente está faltando aqui em Guarulhos, né? A gente vê muitas mídias realmente cooptadas aí, que não tem feito um bom jornalismo. E, como eu falei da última vez, o GeoWeb me orgulha muito nesse sentido. A gente sempre pegar na ferida e fazer aquilo que o jornalismo tem que fazer mesmo, que é apontar os erros. Legal, gente. Vocês não são convidados, não. Vocês são da casa. Já estamos aqui junto o tempo todo. Como eu sempre falo, o Zum 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 é um programa aí que é um bate-papo. A gente vai revezar um pouquinho aí de vez em quando, mas é essa base aqui tá sempre junto, tá bom, gente? Zum Zum Zum, mais uma edição chegando ao final e semana que vem tem mais.